Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 26/4/26, estamos iniciando mais um culto. Hoje, primeiro domingo do mês, o último domingo do mês. Sendo assim, domingo que vem teremos o primeiro domingo. E como tradição, se o Senhor assim o permitir, nós estaremos realizando a ceia do Senhor no próximo domingo. Se o Senhor te convidar a participar, separa a sua taçazinha de suco, seu pedacinho de pão, e domingo que vem vai participar conosco. Amém? Vamos estar orando agora. Deus e Pai, coloco a minha, Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Peço que o Senhor leve cativo nossos pensamentos e obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar e para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que nos desce dos altos céus, faça cair por terra toda tentativa das trevas e dos homens de tentar atrapalhar ou impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto e deste culto chegar a quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor. Descanso tudo em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, Tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Vamos estar agora fazendo nossa petição. Se você tem alguma petição a ser feita, faça agora em pensamento, que o Senhor contempla e, segundo a vontade dele, ele responde. Amém? Deus e Pai, coloco a minha, Jandira, esse está assistindo, ouvindo Tua presença, ó Pai. Pedimos perdão por nossas faltas. Senhor, a petição que está sendo formulada agora por esse e essa que está assistindo, ouvindo, ó Pai. As petições que estão aqui na mão direita. As petições que estão aqui que não foi respondida, eu lhe peço, Deus, responde. Age segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Se tem algo que não tem conformidade com a Tua vontade, orienta-nos, ó Deus, para que a gente possa pedir segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? A palavra que o Senhor tudo colocou no meu coração hoje, para poder estar trazendo, é sobre compromisso e voto. Existe uma distinção muito grande em relação a esses dois, em relação ao compromisso, em relação ao voto. Eu coloquei aqui que compromisso é uma meta, é uma trajetória, é um objetivo a ser alcançado. Então, quando você firma um compromisso, você fala assim, a minha intenção é chegar ali. Só que tem uma passagem na Bíblia que fala que nós deveríamos nunca falar que vamos alcançar aquele meta, aquele objetivo. Mas se Deus quiser, faremos, se Deus quiser, iremos. Então, quando você cria um objetivo, uma trajetória, uma meta, você está simplesmente alinhando um propósito. O voto é um pouquinho diferente. O voto já é um comprometimento que a Bíblia diz que a gente não deve quebrar. É bem diferente. Você colocar um propósito no coração, uma meta, e é bem diferente você firmar um compromisso com o Senhor. Comprometimento é uma coisa, compromisso é outra. Comprometimento é você estar selando. Eu coloco aqui alguns testemunhos pessoal. São vários. Se eu fosse colocar que seriam vários. Mas primeiro a respeito de compromisso. E tem um detalhe também. O compromisso e o voto, ele pode ser decidido, ele pode ser criado por Deus
ele pede para você fazer, mas ele pode também originar de você para com Deus. Ou Deus vai te levar a fazer um compromisso ou um voto, ou você livremente vai se manifestar um desejo de fazer um compromisso e um voto. Então eu vou colocar aqui compromisso. Tanto que Deus me pediu para fazer, que não é voto, como compromisso que eu deliberadamente resolvi fazer, que não é voto. Aqui, um compromisso que Deus me pediu para fazer, que não é voto, é um compromisso. Ler a Bíblia sem interrupção. Eu, quando me converti, a primeira coisa que eu fiz foi ler a Bíblia toda em um ano. Eu não tinha Bíblia na época, peguei a Bíblia da minha esposa, na época da minha namorada. Ela me emprestou a Bíblia, daí comecei a ler. Eu li a Bíblia todinha em um ano. Passou-se um tempo, eu li a Bíblia todinha depois, de novo. Teve uma época que eu li a Bíblia 2 vezes no ano. Eu li ela toda em 6 meses, depois li ela toda em 6 meses. Teve uma vez que eu li a Bíblia toda, não apenas só a Bíblia, mas lendo também os rodapés e os textos que tinha complementares. E de tempo em tempo eu li a Bíblia. Chegou um certo momento, Deus falou comigo assim, nítido. A partir de agora você não vai interromper a leitura da Bíblia. A partir de agora, ininterruptamente, você vai ler um capítulo por dia. Comecei. Quando chegava no final em Apocalipse, voltava de novo em Gênesis. E isso já tem assim, não tem nem noção, tem muitos e muitos anos que eu sigo esse propósito. Se um dia acontecer de não poder ler a Bíblia naquele dia, não tem nada a ver. É um compromisso. Não tem voto a respeito disso. Já aconteceu que, por algum motivo, eu não ter lido. Mas confesso para vocês, se no ano eu tiver deixado de ler a Bíblia uma vez, 3 vezes no muito, olha lá. Mas todo dia eu leio a Bíblia de manhã. Se eu estou numa atividade muito forte, eu faço atividade e de manhã eu leio logo mais na frente. Muito raramente eu vou e leio na parte da tarde, mas sempre na parte da manhã. Isso tem muito tempo que eu venho fazendo isso. Mas não foi uma iniciativa minha, foi Deus nitidamente que falou comigo. Leia um capítulo por dia ininterrupto. Agora um compromisso que partiu de mim e não de Deus. Onde eu ir levar a Bíblia? Qualquer lugar que eu vou, eu pego minha Bíblia e vou com ela. Ah, isso é para se proteger de maus espíritos? Não. A Bíblia não protege ninguém de maus espíritos. O Espírito Santo é com você. A essência está aqui. Uma vez, eu não esqueço que eu fui procurar aluguel. Aí minha sogra falou comigo assim, não leva a Bíblia não, porque tem pessoas que não gostam de crente assim, e a Bíblia pode ter Bíblia assim, então eu vou levar a Bíblia. Porque se naquele lugar lá não puder aparecer a minha Bíblia, é porque eu também não posso aparecer. Outra pessoa virou e disse, olha, a Bíblia vai te comprometer. Você vai ter que aquele lugar com essa Bíblia. E conforme que você fizer, você está comprometendo a Bíblia. Eu falei, então, mas um motivo para me levar a Bíblia. Para me estar lembrando o tempo todo que eu tenho compromisso. Olha, não leva essa Bíblia, não, sabe por quê? Porque de repente você vai ficar parecendo que você é beato. Aí as pessoas acham que ser moderno é você levar a Bíblia online, não tem nada contra a Bíblia online. Ou você levar uma Bíblia pequenininha na bolsa, para ninguém saber que você é crente. Então por que eu levo a Bíblia? Porque eu levo. Se eu precisar de tirar alguma dúvida da Bíblia, vai estar sempre do meu lado. Se alguém precisar tirar alguma dúvida da Bíblia, vai estar sempre do meu lado. Mas o mais importante ainda, eu estou promovendo a Bíblia. Na hora que eu ando pela rua fora, carregando minha Bíblia. Tem pessoas que falam comigo, você está indo para a igreja? Eu falei, não, estou indo buscar pão. Estou indo no banco. Eu só não ando com a Bíblia no meu quintal. Na região que nós estamos aqui,
é uma aldeia. Então, quando eu tinha que resolver alguma coisa por aqui, por perto, eu não levo minha Bíblia. Morava num condomínio fechado. De repente, eu ia resolver uma coisa por ali, não levava minha Bíblia. Mas se eu saio para fora desse espaço que eu me considero meu quintal, eu pego minha Bíblia e levo minha Bíblia. Isso é comum. Já aconteceu de esquecer? Já aconteceu. Mas é muito raro. Mas se eu sair e no meio do caminho lembrar que eu esqueci minha Bíblia, eu não volto para buscar. Se eu estiver aqui dentro de casa, aqui tudo bem. Se eu estiver ali na porta, ali tudo bem. Mas se eu já tiver ido, eu vou. Isso aqui não é um patuá. Isso aqui não é um amuleto. Eu posso ir tranquilo, livremente, sem problema nenhum. Por quê? Porque não é um voto, é um compromisso. Deus me mandou? Não, eu tomei essa iniciativa. Isso é uma coisa minha. Enquanto eu leio a Bíblia toda, ininterrupta uma vez por mês, é uma iniciativa de Deus, de um compromisso, eu tenho, da minha parte, esse outro compromisso, que é de carregar a Bíblia todo lugar que eu vou. E o voto? Tem vários exemplos de voto. Posso citar dois. Primeiro, um voto que Deus me chamou a fazer. Não foi iniciativa minha, foi iniciativa de Deus. Em 2014, houve uma eleição no Brasil e as igrejas evangélicas tomaram uma posição de orar pelas eleições. Eu entrei nessa também. Peguei minha Bíblia, a minha bandeira, coloquei nas costas, peguei minha Bíblia, existia um propósito de jejum de 40 dias, e eu fui para a igreja também com esse propósito. Quando eu retornei, isso foi no sábado, era uma vez por sábado, cada sábado iria ter esse encontro durante 40 dias, iria ter propósito de oração. Na hora que eu cheguei no meu serviço à noite, nesse sábado, que eu fui orar para esse propósito, Deus falou comigo nitidamente: não quero que você faça esse voto aqui, em Belo Horizonte. Eu quero que você faça em Porto Seguro. Eu estava trabalhando, como é que eu ia fazer esse voto em Porto Seguro? Eu não sabia se Deus queria que eu fizesse 40 dias em Porto Seguro, se eu fizesse 3 meses, como que era. Mas uma coisa eu sabia: Deus me solicitou e me convocou para fazer um voto em Porto Seguro. Voto é voto. Eu assumi o voto, sem saber qual seria o período. De repente existia uma cirurgia marcada, uma microcirurgia marcada de ouvido para mim, que não tinha expectativa, porque era pelo SUS, sabia lá quando ia ser. Sem mais nem menos apareceu um médico ligando para mim, falando que tinha uma janela para se fazer essa microcirurgia. Falei com ele: se eu for pegar essa licença, quanto tempo que eu vou ter de licença para fazer essa microcirurgia? Ele falou: 10 dias. Aí eu deduzi: é esse o período. E aceitei fazer. Fiz a cirurgia, fiquei 2 dias de licença, né? Um dia que eu fiz a cirurgia, o dia seguinte, e embarquei para Porto Seguro. Antes de embarcar para Porto Seguro, liguei para alguns pastores, fiz alguns contatos e queria fazer uma campanha. Fiz uma campanha de 7 noites. 6 no monte onde que a gente costumava ir, e a 7ª para encerrar no local onde foi celebrada pela primeira vez a missa no Brasil, na época da descoberta. Isso é um voto que Deus mandou fazer. Fomos todos os dias fazendo e tal. Chegou um dia, houve uma rebelião para tentar me tirar da liderança. Deus fez algo tremendo para mostrar que era Ele que queria que eu ficasse na liderança. Todo mundo assim viu notoriamente, não vou entrar em detalhe, como que maravilhosamente Deus fez. E quando chegou no último dia, coincidia com uma festividade de uma igreja local. Eu tinha levado uma pastora de Belo Horizonte para estar nessa festividade. E essa festividade, no dia de encerramento, ela foi esticando. E o meu compromisso de encerramento foi deixado de lado. Como era um voto, o que eu fiz? Deixei o pessoal para trás, arrumei um carro e corri para, porque era em outra cidade,
O evento está acontecendo em Porto Seguro, e onde que houve o descobrimento do Brasil é em Santa Cruz de Cabral, outra cidade. Eu me desloquei da cidade de Porto Seguro para essa cidade em Santa Cruz de Cabral, para realizar este voto de encerramento que tinha que ser naquele dia. Para ser naquele dia tinha que ser antes de meia-noite. Na hora que eu cheguei, logo depois chegou o pessoal atrás, vários carros vindo. O pessoal veio e fizemos aquele encerramento. Mas por que eu tomei essa iniciativa de não esperar o pessoal vir? Porque era um voto. Por ser um voto, eu tinha que fazer naquele dia, naquele horário, não podia ser depois de meia-noite. Depois de meia-noite seria outro dia. Mas como era um voto, eu tinha que fazer, nem que seria eu sozinho. Mas graças a Deus o pessoal veio e foi feito. Isso porque é um voto que Deus mandou eu fazer. E um voto que eu tomei a iniciativa de fazer, por mim mesmo. Eu mostrei para a Jandira, que é o contrário, a Jandira mostrou para mim uma apostila em que eu estava metido no mundo espiritual. Eu estava metido de uma maneira muito terrível com a nova era. Aí eu peguei aquela apostila e fui ler, e aquela apostila me mostrou claramente de que tudo que eu praticava era antibíblico. E a minha família me criou aos modos cristãos. Aí eu pedi ela para me levar na igreja evangélica dela. Fui lá, conversei com o pastor, depois voltei, conversei com o padre, ponderei as duas opiniões, aí sim eu fui no culto à noite, no domingo. Na hora que eu fui no culto à noite, eu levantei minha mão e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Logo depois eu falei com a Jandira, eu falei assim, a partir de hoje, eu não beberei mais bebida alcoólica, nada que contém álcool. A Jandira falou com isso, cara, você não sabe o que você está falando. Maneira, porque a Bíblia diz que é melhor você não voltar do que voltar e não cumprir. Eu falei, não, mas eu vou voltar e eu vou cumprir. E o interessante é que independente de qualquer polêmica que a Bíblia diga sobre o vinho, se aquela água que o Senhor Jesus transformou em vinho era ou não era alcoólico ou não era, se o vinho que estava na mesa da ceia era vinho mesmo ou se era... Não me importa essas polêmicas, porque para mim é um voto. Algumas vezes, chegava na casa da minha sogra, ela fazia lá um frango assado delicioso. Ela costumava colocar, algumas vezes, laranja, para ficar mais suculento. Outra vez ela colocava cerveja. Quando ela colocava cerveja, eu não comia daquele frango assado. Eu não comia. Por quê? Porque foi colocado cerveja. Ah, mas a fermentação vai embora porque vai para o forno, não importa. Ele foi levado cerveja naquele frango. Se eu chegasse numa igreja e fosse ter a ceia do Senhor e o pastor falasse, gente, infelizmente não tem suco, vamos ter que colocar vinho diluído na água para vocês beber na ceia, eu não participaria daquela parte do suco, da ceia, só ficaria no pão. Por quê? Porque é um voto. Mas é um voto que eu determinei fazer. Deus não me mandou, não. Eu determinei. Deu para você notar a diferença? Vamos partir agora para os exemplos bíblicos. O que a Bíblia fala sobre o voto? Primeiro, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio 23, versículo 21 a 23. Diz o seguinte: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém,
abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferir os teus lábios, isso guardarás, e o farás, porque votastes livremente ao Senhor, teu Deus, o que falastes com a tua boca. Aí vamos lá em Eclesiastes. Eclesiastes procura definir essa passagem bíblica de uma maneira mais clara. Eclesiastes fala a mesma coisa, só que numa linguagem bem povão. Ele falou, se abster de fazer o voto, aí se não fizer o voto, não pecou. Mas se fizer o voto e não cumprir, pecou. Aí está aqui em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fizestes. Melhor é o que não vota do que o que vota e não cumpre. Que é o que a gente falou comigo. É melhor não votar do que não votar e não cumprir. Aqui existe uma situação delicada. Muitos crentes, mas muitos crentes, principalmente na época que eu me converti, não faziam voto com medo desse detalhe. Olha, é melhor votar do que votando não cumprir, porque vai ser pecado. Aí que colocou na cabeça dos crentes? Que você se torna um maldito. Vai ser colocada uma placa em você de todo tamanho. Se você não cumprir o voto, está tudo acabado. Aquela sua petição vai sumir. O diabo vai detonar a sua vida. Mas vem cá, você fez um compromisso, foi com Deus ou foi com o diabo? O voto que você fez foi para com Deus ou com o diabo? O que o diabo tem a ver com isso? O negócio é entre você e Deus. Aí você fala assim, mas a Bíblia fala bem claro que é pecado se você não cumprir o voto. Lógico que aqui é pecado. Mas lá em João também fala que aquele que não tem pecado já se faz pecador. O pecado, ele deve ser evitado. Mas se por acaso o pecado vier, lá em João também está dizendo, filhinhos, eu peço para que vocês não pequem. Mas se pecarem, vocês têm um advogado no céu. Olha só como que dá uma distinção muito grande. O medo que era colocado na igreja evangélica, o terror que era colocado na igreja evangélica a respeito de não cumprir um voto, fazer com que a pessoa não fizesse voto. A pessoa não criava um vínculo de um voto com Deus com medo de não cumprir aquele voto. Porque ele está pecando. Mas pecava em outras áreas. Como que você vai lidar com o problema do pecado? Pedindo perdão a Deus. Aí o diabo vai querer colocar o pentelho dele naquele voto que você não realizou, porque você quebrou o voto. Você vira para o diabo e fala assim, não tem nada a ver com isso não, diabo. Racha fora daqui, é pedir perdão ao meu Deus. Ou você vai refazer o voto, ou você vai fazer outra coisa, não importa, é entre você e Deus. Tira de você esse peso, desse medo, porque você é livre para servir o Senhor. Ah, então com isso eu vou levar a vida de qualquer maneira. Brinca com Deus, brinca. Uma coisa é você pecar involuntariamente. Outra coisa é você já premeditar que vai pecar. Você já premeditar que vai quebrar o jejum. É você premeditar que vai quebrar um voto. É bem diferente. É você tratar Deus como um tolo. Aí é outros 500. Mas não se limita a este medo de fazer um voto. Toda vez que eu faço um voto, eu falo com Deus, Senhor, me faça sempre lembrar dele. Senhor, me dê força para eu levar até o fim. E me faça lembrar de encerrar esse propósito. Aí na hora que eu encerro o propósito, eu falo, Senhor, te dou graças, porque aconteceu, não foi pelo meu mérito. Foi o Senhor que me levou a fazer isso.
faço sempre assim. Eu devolvo para Deus a conclusão, o resultado, a eficiência daquele voto, daquele jejum, que jejum é um voto, ou do voto em geral. Então quer dizer que melhor é não votar do que votar e não cumprir, realmente. Mas deixar de fazer um voto com medo é covardia. Olha para vocês verem aqui, por parte de Abraão. Um compromisso de Deus para com Abraão. Está aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Não é voto que Deus fez a Abraão fazer, mas é um compromisso. Fala o seguinte, Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Compromisso. Não é voto, não. Ele fez com que Abraão assumisse o compromisso. Abraão saiu. Mas teve um momento que Abraão saiu da terra prometida e foi para o Egito, desviando o propósito. Sai da tua terra, da tua parentela. Teve um momento que ele levou o pai dele, levou o sobrinho dele. Então não é voto. Deus criou uma meta para Abraão. E Abraão, por ignorância ou por não entender direito, desviou dessa meta em alguns momentos. Mas ajustou depois a meta e aconteceu. Deus criou uma meta para Abraão. Sai e vai. E ele foi. Agora um voto, também ligado a Abraão, que Deus fez com que Abraão fizesse. Aí é voto. Está aqui em Gênesis capítulo 17. Aí é voto. 17 dos versículos 9. Gênesis 17, 9 a 14. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações, quer dizer, a vida inteira, na geração toda deles. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em sua casa, e o comprado por dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua, um voto perpétuo. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Eles mandam matar quem não fizer esse voto. Todo macho, todo homem, aos 8 dias de nascido, tem que ser tirado esse prepúcio, esse sinal. Aí você fala comigo assim, mas isso perpetua até hoje? Sim. Até hoje. Mas espiritualmente falando. A Bíblia no Novo Testamento fala que nós todos tivemos essa circuncisão espiritual. Mas não precisamos fazer essa circuncisão na carne, como eles faziam. Olha para você ver como que é interessante.
é um voto que Deus levou o homem a fazer e cumprir. Não foi iniciativa da pessoa. Então Deus deu um compromisso para Abraão e depois Deus também fez com que Abraão fizesse um voto, e não só ele, mas toda a descendência. Mas compromisso. Olha só, 2 compromissos. Samuel. Vamos lá em 1 Samuel. Você viu a respeito de voto. Agora você vai ver a respeito de compromisso. 1 Samuel, você vai ver um compromisso. Vamos ver primeiro o voto. Você vai ver um voto que a pessoa fez a Deus. A pessoa. O outro, Deus mandou Abraão fazer um voto. Esse não, esse a pessoa tomou a iniciativa de fazer um voto. A mãe de Samuel. 1 Samuel, capítulo 10, capítulo 1, versículos 10 e 11. Primeiro Samuel 10 e 11 diz o seguinte, capítulo 1. Levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Versículo 10, capítulo 1, versículo 10 e 11. Versículo 10. Levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atendares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Foi feito um voto. Deus não pediu para Ana fazer esse voto. Ela era estéril. É ela que votou. Ela falou: se o Senhor me der, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. E jamais passará navalha na cabeça dele. Será Nazireu. Aí veio Samuelzinho. Samuelzinho veio. Aí o marido da Ana falou com ela: você vai agora para ir com a gente até lá, onde todo mundo se reúne? Ela falou: não, não vou não. Eu vou ficar aqui que eu vou desamamentar a criança. Que assim que a criança for desamamentada, eu vou levar ela para lá e vou deixar ela como oferta ao Senhor. E não mais voltarei com ela. Duro, não é? Assim que Ana cuidou daquele criança ali por 7 anos, que é o período de crescimento, ela pegou aquele menino com 7 anos de idade, levou até lá e virou para o sumo sacerdote e falou assim: eu dediquei essa criança ao Senhor, não voltarei com ela mais. Samuel ficou lá com o sumo sacerdote. E não foi passado navalha na cabeça de Samuel em tempo algum durante a vida toda de Samuel. Mas Deus não pediu esse voto para Ana. Deus não pediu esse voto para Samuel. Foi uma iniciativa de Ana. Depois disso, Deus deu outros filhos para Ana. Está lá na Bíblia. Ela teve mais filhos. Samuel teve irmãos. Mas o Samuelzinho só conviveu com a mãe esses 7 anos. E foi viver lá no templo. Aí, o que ele fez, que é o sumo sacerdote? Colocou Samuel para poder tomar conta do templo. Limpar, arrumar, organizar. Ele passou a ser o braço direito do sumo sacerdote. E veio um dia se tornar sumo sacerdote no lugar do sacerdote ali. O que aconteceu? Samuel fez um compromisso. Ana fez um voto. Samuel fez um compromisso.
Olha aqui para vocês verem aqui, em 1 Samuel capítulo 7. Só puxar as páginas um pouquinho mais. Capítulo 7. Olha que a diferença de voto com compromisso. Capítulo 7, dos versículos 15 ao 17. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, Mispá, e julgava a Israel em todos estes lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Assim que ele se tornou sumo sacerdote, ele voltou para as mães, ele voltou para os pais, ele voltou para os irmãos, ele casou, teve filhos e levou uma vida normal em Ramá. Mas como sumo sacerdote. Qualquer pessoa que precisasse de alguma coisa, que estivesse lá no território lá de Israel, ia até onde que ele morava para resolver. Mas ele fez um compromisso. De tempo em tempo ele ia passar nas cidades principais julgando. Aquelas pessoas que não tinham condições de ir onde que ele estava, ele se comprometeu em ir até lá. Ele ia uma vez por ano em cada um deles. E isso é tão interessante que nós não vamos entrar aqui não, mas quando o Senhor manda Samuel ungir Davi como rei, ele vai até a cidade onde Davi estava. Os anciões da cidade, apavorados, chegou perto de Davi, de Samuel, e falou assim: você vem em paz? Por quê? Porque ele foi numa época que não era costumeiro ele ir. Deus mandou ele ir ungir Davi. Ele deslocou para ir ungir Davi. Toda vez que Samuel deslocava para ir para um outro local, as pessoas o assustavam. Por quê? Porque já era comum o compromisso dele. O compromisso de Samuel era, uma vez por ano, chegar em Betel, em Gilgal e Mispá. E nessa trajetória o pessoal via ele andando. Aí de repente ele aparece numa outra situação, em outro momento, assustava as pessoas, porque está fugindo da rotina. Qual rotina é essa? É um compromisso que Samuel fez de ir nessas 3 cidades. Olha a diferença do compromisso de Samuel, que é algo pessoal, do voto de Ana, que é algo pessoal, do compromisso de Abraão, do compromisso de Abraão, de Deus para com Abraão, de Abraão e sair da terra, e do voto de Deus para com Abraão da circuncisão. É bem diferente. Olha para vocês verem aqui agora, no Novo Testamento. No Novo Testamento tem um momento assim muito interessante também, em que mostra esta realidade. Vamos aqui ver Atos dos Apóstolos. Agora nós estamos vendo no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Você vai estar vendo aqui um propósito que Deus estabeleceu. Foi um propósito que partiu do coração de Deus. Atos 13, de 1 a 3, diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colosso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando,
Disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impuseram sobre eles as mãos e os despediram. Você percebe aqui que existe por parte aqui de Deus uma determinação de um propósito. Não foi Paulo que tomou iniciativa, não foi Barnabé que tomou iniciativa, não foi os irmãos que estavam reunidos em orações de jejum que tomou iniciativa, não, foi iniciativa de Deus. Separa esses dois para mim por um propósito para o qual eu tenho. E separou. E eles foram fazer o propósito de Deus. Você vê que um propósito que Deus colocou para Paulo e para Barnabé, iniciativa de Deus. Agora tem um propósito também que é a iniciativa do Paulo. Uma iniciativa de Paulo para com Deus. Você vai ver aqui em Atos 21. Atos 21. Você vê uma iniciativa de Paulo, um compromisso de Paulo. Aquele compromisso que Barnabé e Paulo assumiu, foi Deus que mandou. Agora, este compromisso daqui, você vai ver que Paulo é que determinou fazer. Atos 21, versículo 10 a 17. Diz o seguinte: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágape, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. O dono do cinto era Paulo. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos navegaram, também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Naasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nós deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Paulo foi alertado do que ia acontecer. Paulo tinha livre-arbítrio. Paulo poderia muito bem ficar. A gente costuma falar que com algumas profecias, algumas revelações de Deus, que Deus faz, é para nos alertar, para não fazer tal coisa. Se Deus entrega para você uma profecia de que vai acontecer um problema ali na frente, Ele está te alertando: não vai para ali não. Muda de caminho. Quantas e quantas vezes hoje em dia nós fomos escapulidos de muitas ciladas do diabo porque Deus alertou a gente antes. Mas tem outras profecias, outra revelação que Deus mostra para você, é para que te alertar, porque vai acontecer. Existe uma diferença muito grande. Deus te alertar para que não aconteça e Deus te alertar para dizer que vai acontecer. Aqui, Paulo tinha uma convicção muito grande de que era propósito do Senhor que ele fosse. Deus não tinha revelado para Paulo ainda não. Depois que Paulo foi preso, que ele ficou na cadeia, ficou 2 anos na cadeia preso, o Senhor apareceu para ele e falou assim: olha, não se preocupa, Paulo, porque da mesma forma que você foi minha testemunha ali em Jerusalém, me importa que você seja minha testemunha lá em Roma.
Mas o Senhor não tinha falado com ele essa clareza, não. Deus falou para essa clareza depois que ele estava lá 2 anos preso na sarjeta. Quando ele estava sendo caminhado até Roma, houve um naufrágio. E Paulo fala com eles claramente com o povo: olha, essa noite um anjo do Senhor apareceu para mim e falou para mim que era necessário eu comparecer em Roma. Por isso ele iria proteger tanto a mim como todos que estão aqui dentro desse navio. Nenhum morreu por causa da vida de Paulo. Mas nesse momento, Paulo não teve esse crescimento, não. Já viu quando você tem assim aquela coisa muito detalhezinho no seu coração, que só você sabe o propósito de Deus? Mas Deus coloca tão pouquinho, mas tão pouquinho, que Ele espera de você nascer o comprometimento. Ele espera de você. Não esqueça que nós estávamos em Porto Seguro e eu estava trabalhando num hotel como porteiro e trabalhava de noite direto. A médica falou comigo que eu tinha que mudar esse hábito, que estava dando um problema muito sério, tanto a alimentação do hotel como também o trabalhar de noite. E eu comecei a pedir o pessoal para eles me mandar embora, para ver um acordo, não queriam. Fiquei 1 ano lá. Quando completou 1 ano, quer dizer, 2 anos de emprego, 1 ano depois desse momento, o dono do hotel mandou todos os porteiros embora. Mas ele pediu: gente, fica aqui mais um mês até eu automatizar a portaria. Eu fiquei sabendo com 1 mês de antecedência. Isso foi em junho. Fiquei sabendo em junho que nós íamos ser mandados embora em agosto. De repente, eu falei com a minha esposa: vamos procurar um outro lugar para morar, porque já está findando o aluguel aqui. Na hora que a gente foi começar a procurar um lugar para morar, me veio uma convicção muito forte que Deus queria que a gente voltasse para Minas. Eu perguntei para minha esposa: Jandiera, você acha que Deus está querendo que a gente alugue um outro lugar por aqui? Ele falou: não, Carlos, eu acho que Deus está querendo que a gente volte para Minas, para Belo Horizonte. Eu falei: também concordo. Então, falei assim: vamos parar de procurar? Vamos. Aí eu fiquei trabalhando nesse hotel até o mês de agosto sem procurar. Quando chegou no mês de agosto, eu fui demitido, fiz um acerto. E eu combinei com essa proprietária que estava vencendo o contrato dela arrendar o imóvel até dezembro, até terminar o voto de tocar o chofar por 1000 dias no monte. E eu fiquei do mês de agosto ao mês de dezembro como turista. Não esparramei currículo, não procurei lugar, eu fiquei mesmo como turista. A minha sogra passou mal em outubro. Ela passou mal em outubro, minha esposa foi correndo para Belo Horizonte. Falei: Jandiera, até é bom, porque você vai olhar na prática se realmente Deus quer que a gente volte para Belo Horizonte. Aí ela foi, chegou lá, ficou lá 15 dias, 10 dias, não me engano. Quando ela voltou, falou: cara, realmente Deus quer que a gente volte. Não é que eu tenho que ficar do lado dela, mas eu tenho que ficar mais próximo dela, que a partir de agora a saúde da minha mãe vai modificar. Mas quando foi chegando próximo ao mês de dezembro, a minha esposa apreensiva com aquela questão de mudar, de ir para Belo Horizonte, eu falei: Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos ficar por aqui mesmo. Falei: Jandiera, nós temos mais que a consciência de que nós temos que voltar, nós temos que ir. Cara, mas a coisa não vai ser fácil. Eu falei: eu sei. Nós tínhamos consciência de que a coisa não seria fácil. Mas nós tínhamos consciência de que a gente tinha que obedecer a Deus. Assim foi acontecer aqui com Paulo. Paulo, lá no íntimo, ele sabia que Deus queria que ele continuasse. Não era uma revelação de que o dono desse cinto vai ser preso, então Paulo não vai para lá, não. Não era uma revelação de alerta para ele não ir. Era uma revelação do que ia acontecer e Deus queria que fosse. Mas só foi revelado para Paulo isso 2 anos depois que estava preso. Só foi confirmado isso para Paulo no naufrágio, quando ele estava indo para Roma. É necessário comparecer em Roma. Você notou o que é a diferença aqui? Um compromisso de Paulo para com Deus, nesse episódio, ao contrário daquele compromisso de Deus para com Paulo e Barnabé, mandando eles fazer a missão, a primeira missão missionária. Aí você fala comigo assim: e sobre o voto? Para podermos ter uma compreensão bem clara sobre o voto, olha para vocês verem aqui em Marcos capítulo 2.
uma compreensão bem forte sobre o voto. Aí eu vou confundir suas cabeças. Vou confundir sua cabeça agora. Marcos capítulo 2. Dos versículos 18 ao 22. Diz aqui o seguinte: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, que é Jesus, e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rótula, o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como o odre. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus está dando uma dimensão aqui muito grande a respeito do voto aos cristãos, com relação ao voto de manifestação de Deus. Falei para vocês que houve o voto de manifestação de Deus para com a minha vida. Houve voto de manifestação de Deus para com a vida de Jandira. Houve o compromisso que Deus fez com que eu e Jandira assumíssemos. E houve compromisso que eu individualmente assumi. E houve votos que eu individualmente fiz. Você fala comigo, o que quer dizer isso? O Senhor fala que enquanto ele estava ali na terra com os discípulos, não tinha necessidade, nem fazia sentido os discípulos jejuar. Por quê? Porque quando João e os discípulos eles jejuavam, os fariseus e os discípulos jejuavam, eles jejuavam para aproximar de quem? De Deus. O jejum é uma maneira de você quebrar algo que você costumeiro está fazendo, para que toda vez que você lembra daquilo que você quebrou, você lembra de Deus e você vai estar só mais aproximando de Deus. Entre aspas, é isso. E quanto mais você está dentro desse quebrantamento, mais você vai trabalhar a si mesmo e mais você vai ouvir a direção de Deus. Então eu tenho uma atividade para me fazer, para me realizar, e eu estou meio na dúvida de que qual que é a vontade de Deus, eu faço um jejum, eu faço um voto. Por quê? Porque eu entrando nesse propósito, eu vou estar quebrando o mundo natural para me estar mais próximo de Deus. Para que os discípulos tinham que fazer isso? Porque eles já estavam próximos de Deus. Então, enquanto o noivo está comigo aqui, não faz sentido. Mas há de chegar um momento que vai fazer. Aí Jesus foi levado aos céus. Aí o Senhor volta para nós na pessoa do Espírito Santo. O Senhor está dentro de vós. Se o Senhor está dentro de vós,
Ele está com você da mesma forma que estava com os discípulos. Tá dando para você entender? Aí você vai perceber algo interessante. Quando você não sente a presença do Espírito Santo com você, quando você não sente a direção do Espírito Santo em você, quando você não percebe o Espírito Santo agindo dentro de você, você vai fazer um voto para você perceber melhor, para você entender melhor, para você quebrar o homem natural e você estar mais ligado ao homem espiritual. Isso é o voto. Mas o Espírito Santo está ali, o Senhor está no seu coração, está com você. Então quer dizer que aquela exigência que você via no Velho Testamento de Deus determinar um voto para com a pessoa, você não consegue ver nitidamente no Novo Testamento. Você não consegue ver nitidamente nas cartas paulinas. Você vê a pessoa tomando iniciativa de fazer um voto. Mas você não vê Deus te pedindo para você fazer um voto. Por quê? Porque Ele já está com você. Da parte de Deus, da parte dele, Ele não está distanciado de você, Ele está dentro de você. Quando você tomar uma iniciativa de fazer um voto, essa iniciativa que você está fazendo, automaticamente já é o Senhor te convidando. Você fala, como que é assim? Porque o seu desejo já está intrinsecamente ligado ao desejo do Senhor. A sua vontade já vai estar intrinsecamente ligada à vontade do Senhor. Então, quando você manifesta uma iniciativa, o Senhor já está com você em espírito. Essa iniciativa já é mútua. Aí você fala comigo assim, está me complicando. O que significa isso? Paulo, quando ele escreve as cartas paulinas, ele fala assim, olha, isso não é um mandamento do Senhor. É uma opinião minha. Aí outra carta mais na frente, ele fala assim, gente, olha, isso não é opinião minha. É um mandamento do Senhor. Aí quando ele está mais caminhando, que está mais no Evangelho, ele fala assim, gente, isso é uma opinião minha. Mas creio eu e tenho certeza de que Deus está na minha opinião. Então, no início do ministério de Paulo, ele deixa bem claro o que é a opinião dele e o que é a opinião de Deus. Mas na frente, ele chega a opinião seguinte, gente, essa é a opinião minha, mas eu tenho convicção de que Deus está na minha opinião. Sabe por quê? Porque em uma feita, Paulo falou o seguinte, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, quer dizer, quando você toma a iniciativa de fazer um voto, quando você toma a iniciativa de fazer um compromisso, já dentro da visão do Evangelho, o Senhor já está nesse voto, já está nesse compromisso. Já não é uma coisa mais sua, ou se é uma coisa de Deus. No Velho Testamento você consegue ver nitidamente quando é de Deus, quando é sua. Mas até quando você toma a iniciativa sua própria de fazer, Deus está naquilo. Quando eu tomei a iniciativa de carregar a Bíblia, Deus estava comigo. Quando Deus me pediu para fazer a Bíblia, para me ler a Bíblia toda, Deus estava comigo. É uma coisa bem diferente no Novo Testamento. Eu me dirijo agora a você. E eu te pergunto, você tem essa intimidade com o Senhor? Essa intimidade intrínseca com o Senhor? É algo muito peculiar. É uma ligação de filhos para com o Pai. E a palavra de Deus fala que a todos quantos aceitou Jesus como Senhor e Salvador se tornaram filhos de Deus. O que quer dizer isso? Você não é filho de Deus, você é criatura como qualquer outra criatura de Deus. Você tem que se tornar filho. Só depois que você se torna filho que você vai ter essa intimidade que eu estou te dizendo. Então eu te convido agora. Venha fazer essa oração comigo. Aceitando o Senhor como Senhor e Salvador. Olha, eu vou orar, você me acompanha. Eu falo meu nome, você fala o seu. Eu, Carlos, você fala o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso, arrependido, eu peço perdão. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso, coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo, aos seus pés. E peço
que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu reconheço Jesus como meu único Senhor e meu único Salvador. Amém? Agora, para você que desviou do caminho do Senhor, eu falei para vocês, se você fez um voto e não cumpriu, é um pecado, só pedir perdão. Se você estava naquele compromisso com o Senhor e você desviou do caminho do Senhor, desviou do compromisso, é simples, é só pedir perdão. Você não tem nada a ver com o diabo não tem nada a ver com você, seu compromisso é com Jesus. É só você voltar para Ele e pedir perdão. Ora após mim e conserte sua vida. Volte ao caminho. Diga após mim, eu reconheço que por muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, não contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Por isso eu te peço perdão. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor Salvador, esse e essa que voltou aos teus caminhos, aos teus pés. Peço, Senhor, que o Senhor faça uma obra maravilhosa na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Vou estar entregando a bênção apostólica. Domingo que vem, o Senhor permitindo, estaremos realizando a ceia do Senhor. Se o Senhor te convidar, separa o seu pedacinho de pão, sua taçazinha de suco e vem participar conosco. Amém? Vou estar orando. Deus e Pai, na autoridade que tu me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, coloco a minha, Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença. E eu lhe peço, Senhor, abençoa-nos, que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.